Olá, queridos! Bom, dando continuidade ao nosso assunto de reino metáfita ou reino vegetal, a gente vai falar um pouquinho hoje detalhes das classificações do reino, bom? Que podem ser classificadas em 4: briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Gente, nós vamos seguir a sequência da ordem evolutiva, ou seja, da mais primitiva para a mais complexa, tá? Começando pelas briófitas, elas são plantinhas de pequeno porte, são bem primitivas, quase não possuem estruturas, né? Têm preferências por habitar em locais úmidos, porque elas têm necessidade da água para a sua reprodução, bom? São plantas avasculares ou atraqueófitas, ou seja, não possuem vasos condutores, bom? Não são vasos sanguíneos, não confundam. São vasos condutores da seiva, né? São vasos condutores de nutrientes, bom? Mas apesar delas não terem vasos, elas são nutridas sim, tá bom? E pelo fato delas serem pequenas, a sua nutrição ela acontece de célula para célula. Então vem uma célula, absorve o nutriente, passa para outra célula. Essa outra célula absorve o nutriente, passa para outra célula, que passa para outra célula e assim sucessivamente. Por isso que elas são plantinhas de pequeno porte. Imagina que se elas precisassem de um nutriente, elas tivessem 13 metros de altura, como que não ia ser difícil, né? Como que isso não ia demorar, ia ser um processo muito lento. Então, por elas serem pequenas, elas conseguem se nutrir apenas distribuindo nutrientes de célula para célula, bom? Não possuem raízes, não possuem caules e não possuem folhas verdadeiras, tá bom? Não possuem também semente, flor e fruto, como eu falei, são plantas bastante primitivas, tá? Seus principais representantes, musgos e as hepáticas. Os musgos, galera, não confundam com gramíneas, tá bom? Não confundam com as gramíneas. Musgos são aquelas plantinhas que nascem em cima de muros, geralmente, ou fazem tem aquela função, como é que eu posso dizer? É meio aveludado, né? E isso são os musgos, tá bom? Passando para o próximo grupo, temos as pteridófitas. Como principais representantes, como a gente está vendo a imagem, são as samambaias, tá? Ou as avencas, bom? Elas já são mais numerosas que as briófitas, né? Já são melhores desenvolvidas aí. São plantas vasculares ou traqueófitas, ou seja, elas já possuem vasos condutores, elas já são mais desenvolvidas que as briófitas devido a isso, tá bom? Os vasos condutores de seiva, xilema e floema. Bom, são plantas sem semente, tá bom? Possuem vasos condutores, já também possuem raízes, caule e folha, mas também, assim como as briófitas, também necessitam de água para reprodução, tá bom? Não possuem semente, flor e fruto e suas principais representantes são as samambaias. Bom, vamos entender um pouquinho agora o que significa planta traqueófita, né? Já que eu já citei que ela possui vasos condutores, a gente vai entender como isso funciona. Existem 2 tipos de vasos condutores, que são os tecidos diferenciados de uma planta. Um é chamado xilema e o outro floema. Os 2 têm a mesma função de distribuir nutrientes, mas cada um distribui um nutriente diferente, ok? O xilema, ele conduz a seiva bruta. O que significa a seiva bruta? Aquela seiva mais básica, no caso só a água e os sais minerais, tá bom? É uma seiva bem basiquinha mesmo. Já o tecido floema, ele já conduz um outro tipo de nutriente, que é chamado de seiva elaborada, ou seja, esses são os componentes orgânicos que aquela planta produz através da fotossíntese, ok? Então, xilema conduz seiva bruta, aquela seiva mais básica,
E o floema, a seiva elaborada, aquela seiva de fato mais completa, né? Que já são os componentes orgânicos da minha planta, ok? Então, quando eu falar que as plantas são traqueófitas e possuem vasos condutores, os dois vasos condutores que elas possuem são o xilema e o floema. Terceiro grupo, gimnospermas. Também já são vascularizadas, já possuem, né, xilema e floema e precisam, né, até porque já serem de grande porte, já serem bem maior, mais numerosas, não teria condições de elas fazerem a sua nutrição célula por célula, tá bom? São plantas terrestres que possuem sementes, mas não têm flores nem produzem frutos, tá? Por que, professora? Por que ela tem sementes? Porque ela possui óvulo. Porém, ela não possui ovário e por isso ela não tem fruto. Quando a gente for estudar a fisiologia das plantas, a gente vai poder entender melhor isso, tá? O nome deriva das palavras gregas gímenos, significa nu, esperma, semente, ou seja, significa semente nua, semente exposta, né? São exemplos de gimnospermas a araucárias, pinheiros e sequoias, tá? Principalmente as araucárias e pinheiros, tá bom? Já possuem caule, folha e semente e também vasos condutores. Aí, ó, as representantes, né? Isso aqui a gente vê demais, né? Por aí em documentários, em filmes, né? Araucárias, pinheiros, sica, sequoia. E chegamos ao último grupo do reino metáfita. São aquelas plantas mais top das galáxias, né? São as mais desenvolvidas, são as mais completas, que são as angiospermas, que já são aquelas plantas que já possuem frutos, tá bom? São as únicas plantas que possuem frutos. São plantas complexas, têm raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Elas possuem todas as estruturas que uma planta deveria ter. Elas representam o grupo mais diversificado de plantas, com mais de 250 mil espécies, tá bom? São encontradas os mais diferentes hábitats, né? Desde ambientes aquáticos até ambientes secos, ambientes áridos. O termo angiosperma deriva do grego também, onde angios é bolsa e esperma semente. Então, enquanto as gimnospermas elas tinham semente nua, essa já tem a semente exposta, essa já tem a semente guardada. Bom, agora, como a gente já finalizou, né? Sim, aqui são as estruturas corporais, né? A estrutura corporal de uma gimnosperma. De uma angiosperma, né? Que são aquelas plantas mais completas. Bom, possuem corpo organizado, como a gente falou anteriormente, ela é bastante completa. O caule é quem sustenta as folhas e através dele acontece os vasos condutores trabalham, né? Fazendo aquela nutrição da planta. As raízes servem para fixar, né? As folhas, tá? Aí tem escrito folhas, são ricas em cloroplasto, ou seja, tem aquela cor verde e tem a função de fazer a fotossíntese. A flor de uma planta é considerada geralmente a estrutura reprodutiva dela, então são ela que atrai os polinizadores e com isso se reproduzem, tá? O fruto, como eu falei anteriormente, é uma estrutura exclusiva das plantas angiospermas e apenas elas que possuem flores, tá bom? Que possuem frutos. Bom, quero deixar para vocês agora algumas dicas, né? Geralmente, o que o vestibular cobra? Ele cobra geralmente que você saiba a sequência evolutiva desse reino, tá bom? Ele quer que você saiba realmente a ordem delas. Bom, primeiro são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Geralmente a gente acredita que é meio difícil, né, a gente saber essa ordem, né? Os nomes geralmente são meio parecidos, mas tem um jeito da gente aprender,
né? Um dia alguém me ensinou assim, eu aprendi e também vou ensinar vocês. Bom, a gente pode ter um macete, né? Que é a seguinte frase. Beijei Pedro gostando de André. Ou seja, pegando as 4 primeiras iniciais, a gente tem as 4 iniciais das plantas. Então, beijei começa com B de briófitas, Pedro com P de pteridófitas, gostando com G de gimnospermas e André de angiospermas. Então, beijei Pedro gostando de André, ok? E eu também quero apresentar para vocês um poema que eu também aprendi assim, foi facinho de eu conseguir assimilar, né, as principais características de cada grupo, e eu quero dividir um pouquinho com vocês também. O poema é o seguinte: o primeiro sem vaso, o último com fruta. Quem tem esperma no nome tem semente e flor, tá? Mais uma vez. O primeiro sem vaso, o último com fruto. Quem tem esperma no nome com flor e semente. Ou seja, o primeiro sem vasos sanguíneos. Quem são? As briófitas. São as mais primitivas, né? O último com fruto, ou seja, as angiospermas são as únicas que possuem frutos. Quem tem esperma no nome tem flor e semente. Então, quem é que tem esperma no nome? Gimnospermas e angiosperma. Então, com isso, eu já sei que briófita e pteridófita não tem flor e semente, porque não tem esperma no nome, ok? Então, essas são as dicas que eu quero deixar para vocês aí conseguirem, né, assimilar mais facilmente, ok? A gente fica por aqui, galera. Até uma próxima aula.